poderia vir a nós e nos dar maior tranquilidade, paz e confiança do que saber que não estamos sós. Senhor, de saber que muitos podem nos abandonar. A tua palavra nos diz que mesmo a mãe que amamenta pode se esquecer do filho que está sendo amamentado, mas o Senhor não se esqueceria de nós. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti. Senhor, meu pedido é que o Senhor toque os corações, a mente, tire, ó Deus, velhos conceitos que afastam os Teus filhos do Senhor. Tire deles, ó Deus, essas sementes malignas que dizem que eles não têm direito, que eles não têm dignidade. E que a Tua palavra que vai ser ensinada, não a palavra de outro, a Tua palavra, possa transformar. E que essa pessoa que entrou aqui hoje, preocupada, Senhor, que ela saia daqui em sucesso. O nosso sucesso, ó Deus, não está naquilo que vai ser realizado, porque sempre teremos algo a realizar. O nosso sucesso está naquele que realiza. E esse estamos diante dele. Fala aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Eu quero justamente falar contigo nessa primeira mensagem de 5. Serão 5 terças-feiras em que vamos estar juntos. E que bom que você está aqui hoje. Que bom que você veio. 5 mensagens sobre decifrando o sucesso. E lógico que é segundo a palavra de Deus. Você que nos acompanha pela internet, pertence a uma de nossas extensões, também vai ser ministrado essa mesma mensagem lá nas nossas extensões, pelos nossos pastores e evangelistas. Eu não podia começar de outra forma a não ser tratando a tua identidade. Eu não tenho como falar do teu sucesso sem falar quem você é. E eu quero te mostrar que você não é aquilo somente que você assimilou geneticamente ou culturalmente. Eu quero que você entenda que você também é aquele que você está assimilando espiritualmente. Por isso eu tenho por missão com você nessa noite, você sair daqui se vendo como filho. Você precisa se ver como filho, e essa é a primeira mensagem da série. Esse é o título da primeira mensagem da série. O teu sucesso é se ver como filho. Jesus Cristo nos ensinou a nos dirigir a Deus como Pai. Não foi sempre assim. Ele vem se relacionando como único Deus a Abraão. Em Abraão começa uma adoração a um único Deus, um monoteísmo. Abraão vem e vai desenvolvendo um povo que entende de relacionamento com um único Deus. Porque Pai não é apenas aquele que cria um mundo, mas é aquele que gera. E em Cristo nós não somos como Adão. E Cristo é associado a um segundo Adão, mas não como ele era. Porque em Cristo ele vem sendo o Filho de Deus. Adão não foi gerado por Deus, ele foi criado por Deus. E todo ser humano é fruto desse sopro de vida, esse sopro de criação. E todo ser humano é criado por Deus, seja onde for, aonde estiver, ele é fruto da obra criadora de Deus, do poder criativo de Deus. Mas gerar
Estamos falando de um relacionamento diferente. Estamos falando de um relacionamento de intimidade. E Jesus nos ensinou, quando seus discípulos olhavam para ele orando, e eles pensaram, mas como nós podemos orar? Eles repetiam salmos, salmodiavam ao Senhor, até hoje é assim. Os judeus oram assim à beira do muro, que nós chamamos da lamentação, eles chamam de muro ocidental. E eles ali recitam salmos e trechos dos 5 primeiros livros da Bíblia também. Mas Jesus veio com outro tipo de oração. E eu quero que você leia essa oração comigo, porque ela é muito conhecida. Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz assim, pode colocar a projeção que eles vão me acompanhar. Vamos ler juntos? Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso, eu coloquei ali, meu Pai, só para você ver que o nosso às vezes te exclui. Às vezes a coletividade dá a impressão que você não faz parte, mas a coletividade inclui você. O Pai nosso é meu, é teu. Diga, meu Pai, que está nos céus. Você pode repetir? Isso, eu não mudei o resto, porque ia dar muito trabalho de fazer a concordância. Então o resto volta para o Pai Nosso, tá bom? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. Quem comeu hoje, dá um glória a Deus. Adianta você se preocupar com a comida de amanhã. A comida de amanhã será comida amanhã. O de hoje Deus está cuidando de você, dá um outro glória a Deus. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele começa de uma forma extremamente íntima, meu Pai, ou Pai Nosso. E acaba de uma forma majestosa, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A grande chave do sucesso é crermos no direito que Cristo nos concede. Não dava para a mãe de Cristo conceder esse direito. Não dava para o apóstolo Paulo conceder esse direito. Não dava para o apóstolo Pedro ou para João, que deitava a sua cabeça no peito de Jesus, de intimidade que tinha com Jesus. Porque todos eles eram criaturas de Deus. O único que era filho de Deus. Por isso falamos unigênito, único gerado. O único é Jesus. O único que pode transferir esse direito é Jesus. Porque Ele é o único possuidor desse direito. A palavra de Deus nos fala no livro de João, capítulo 1, versículo 12, João 1, 12, diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram. Estamos falando de quem aqui? De Jesus. Estamos falando de quem aqui? De Jesus. Ele vem falando, no princípio era o verbo, o Logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo tomou forma de homem e veio habitar entre nós. É lindo o que ele fala, profundo demais. Mas aqui ele se torna extremamente prático. E qualquer um consegue entender. A todos que creram nele e o aceitaram. Onde estão essas pessoas? Deixa eu ver. Aqui dentro, onde estão essas pessoas? Ele deu o direito. Leia essa parte que está em caixa alta, por favor. Ele deu o direito. Outra vez. A todos que merecem, a todos que são bonzinhos, a todos os perfeitos. Não invente o texto. A mensagem já é santa, inalterada. Se alterá-la, você está provocando uma mentira. E a mensagem está antes. Não estou falando de religiosidade nem de tradição. Estou falando da mensagem do próprio Cristo a nós.
O que está escrito antes? A quem ele deu esse direito? A todos que creram nele e o aceitaram. Onde estão essas pessoas? Vocês são perfeitos? Vocês são merecedores? Mas eu creio nele. E eu o aceito. Não de qualquer jeito. Eu o aceito como meu Senhor. Meu Salvador. A todos quanto aceitaram. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você tem que sair daqui hoje se vendo como filho. Quando falamos de direito, não estamos falando de algo imposto, forçado. Aqui ele diz, isso nos mostra que a paternidade de Deus se baseia em um relacionamento espiritual. É através da fé, aqueles que creram nele e o receberam, isso é fé. É nesse relacionamento que você tem acesso ao direito. Direito, você não força, você o usa. Eu tenho o direito de exercer a minha fé, estou exercendo. Eu tenho o direito de cidadania, eu a uso. Eu tenho o direito, assim também como eu posso ter o direito de desprezá-lo. E viver como se não tivesse o direito. E isso é uma artimanha, a principal de Satanás. Porque a Bíblia diz que Satanás e os demônios olham para a igreja com ciúme, com inveja do que Cristo está transformando a sua igreja. Porque Cristo fez por nós o que os demônios não tiveram. E nem os anjos conheceram. Todos são criados por Deus. Uns caídos, outros ainda permanecem na presença de Deus. E todo ser humano é criado por Deus. Mesmo que seja totalmente ignorante com relação a Deus, ignore a Deus ou até rejeite a Deus. Ele é criado por Deus. E é finito, e a sua finitude nessa vida se resume a uma condenação eterna. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Isso é um relacionamento espiritual. Isso é relacionamento, não é um negócio. Quando eu falo de sucesso, se tratando de nós, filhos de Deus, eu não estou falando de um acordo comercial, eu não estou falando de um pacto de sucesso, um pacto de sangue para ter sucesso. Você está no endereço errado. Eu sei que tem lugar que faz isso, mas aqui é relacionamento de amor, porque tudo começou porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está aqui querendo um relacionamento com você. Talvez você tenha entrado aqui hoje para fechar um ótimo negócio. Deus, eu vou na tua igreja e o Senhor paga minhas contas. Ele não vai fazer isso. Porque as tuas contas você consegue pagar. Não consigo, então por que fez? Dá um jeito. Ele te deu sabedoria e força para trabalhar. Ai, pastor, fiquei decepcionado. Não fique. Você está pegando muito mais do que um cheque assinado. Você está tendo consciência muito mais do que um cartão ilimitado. Você está entendendo que você tem uma herança. E uma herança que vai para a eternidade. Romanos 8,15 diz assim, põe no telão. Pois vocês não receberam um espírito que se torne de novo, que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba. É um jeito que geralmente as crianças chamam o seu pai, em hebraico. Eu não sei porquê, mas em todas as nossas traduções, esse termo foi apenas transliterado, ou seja, não foi traduzido. Ele quer dizer pai ou paizinho. Mas é mantido isso
nas nossas Bíblias para lembrar que Jesus veio no termo amplo da sua língua, transmitida da sua época. E ele falou, vocês têm intimidade. E o apóstolo, quando escreve a uma igreja que se localizava em Roma, ele fala, mesmo que vocês estejam tão distantes, tão longe do centro de onde tudo aconteceu, que é Jerusalém, e vocês pensam ser o centro do mundo, o centro do mundo não está no mundo, está fora dele. Mas você pode se conectar a ele pela fé e por relacionamento. O Espírito Santo vem e nos capacita a chamar Deus de Pai. Você não consegue. Tem pessoas que têm dificuldade de chamar seu pai terreno de pai. E vai crescendo cheio de mágoas. Todo mundo tem motivo de decepção com seus pais. Porque criamos uma imagem que eles não eram. Todos nós criamos a imagem de pais, sabem tudo, todo-poderoso, super-homem. E quando vemos suas falhas, quando vamos ficando adultos, e vemos que eles não passam de pessoas frágeis. Muitas vezes, erram em coisas básicas. E começa a se montar ali, algo que no face a face temos que tratar profundamente, que as pessoas começam a ficar cheias de amargura por causa dos seus pais. Eu não vivi minha vida toda ao lado do meu pai. Por 7 anos eu vivi muito desconectado dele, porque morei em cidade diferente. E quando veio para cá eu comecei a construir esse prédio, e isso me absorveu muito. Mas só reta final de vida eu pude viver muito com ele. E eu vi ali um homem com muitas falhas. Eu conhecia as falhas do meu pai. Mas eu não fico amargurado. Eu quero ver eu ser melhor que ele foi. Para você, filho, filha, que tem mágoa do seu pai terreno, seja melhor que ele. Que é um jeito que você pode fazer de melhorar a tua história. Aqui eu não estou falando disso. Eu estou indo para um transcendente que fala de um Deus que criou todas as coisas e de repente você descobre que você é filho dele. E você entende o processo pelo qual você se torna filho dele. E você vive esse processo. E esse processo só é revelado a nós através do Espírito Santo. E essa revelação do Espírito Santo se torna forte em nós através de um relacionamento de intimidade com o Pai. Alguns meses atrás, eu participei de um caso de família. Vocês não vão saber quem é, então eu posso falar. Uma pessoa que demorou 34 anos para descobrir seu pai. E quando descobriu, teve que pedir a minha ajuda para se aproximar. Porque não sabia como chegar perto de seu pai. Porque não sabia que era seu pai, agora sabe. Mas precisava da minha ajuda para intermediar, porque a pessoa estava insegura de como ia ser recebido. E eu então, conversei separadamente, entendi que era possível essa aproximação, e participei de um encontro de parte da família. Aconteceu aqui dentro. E naquele encontro, aconteceu um abraço todo desajeitado. Sabe, quando você abraça alguém que você não... Semana passada mandaram uma foto para mim. Todos abraçados e rindo, como uma família deve ser. E eu me vejo como uma cegonha, que levei e entreguei o pacote. O Espírito Santo quer fazer isso com você. Eu sei que você fica meio desajeitado, mas ele está segurando tua mão e falando, vamos. A minha missão nesse mundo é te revelar o Pai. Vem, vem. E você falou, não dá, olha, eu sou complicado. Ele fala, eu te conheço desde antes de você nascer. Vem comigo que eu quero te apresentar o teu Pai. Você
falam, não, eu tenho mais experiência com meu pai, que terreno era falho, mas esse que eu vou te apresentar não tem nada de falha. Ele é perfeito, ele é amor, e ele já se sacrificou para ter esse acesso a você. Estica a tua mão para eu te dar a mão com ele. E até o final dessa série, você vai ter uma foto abraçada com a tua nova família, com muita intimidade, dizendo, pai, voltei para casa. Pai, voltei para casa. Nesse ensino, eu quero deixar só 2 para esse dia. Primeiro, o teu sucesso no pedido ao Pai. Jesus nos ensinou, quando forem orar, falem, Pai Nosso, e começa uma série de tratados. Aqui ele responde aos seus discípulos. Respondam, Mateus 7, 9 e 11. Se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Do quanto mais para frente, vamos juntos? Quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. O teu sucesso no pedido ao Pai. Você tem que desenvolver a tua intimidade, confiança nele. Porque aqui Jesus nos encoraja a confiar que Deus é um Pai amoroso. E além de amoroso, é dadivoso, como todo aquele que tem amor por alguém, expressa a sua bondade. E ele diz que ele deseja nos abençoar e suprir nossas necessidades. Nós podemos confiar como filhos de Deus, que ele está sempre presente. Quantas vezes eu me vi como o corinho que cantamos. Muitas pessoas não me viram chorar ali, mas meu pai viu. Muitas pessoas viraram as costas, falaram, não gosto mais dele, não quero mais ouvir esse pastor, não quero mais essa igreja, e desqualificou como se fosse nada. E dói, porque eu estou dando a minha vida, e eu só tenho uma, hein? Por mais que eu seja meio gato, mas só tenho uma. Desculpe a brincadeira, mas eu não posso perder a oportunidade. E eu estou gastando essa uma vida em coisas que pessoas desprezam. Mas meu pai, ele me viu. Ele me ouviu. E ele está com o ouvido atento, falando assim, pede. Pede. Você que é pai ou mãe sabe bem do que eu estou falando. Quando nossos filhos passam por alguma situação apertada, a nossa vontade é dar uma surra neles, porque não contaram para nós. Nosso elo com eles é um elo assim, você confia em mim? Se eu confio, então me conte se alguém te maltratou. Me conte se você fez alguma coisa errada. Me conte se você precisa de alguma coisa. Se você sabe que um filho passou necessidade, ele vem e fala, eu passei, mas não quis falar com o senhor. Você fala, orgulhoso. Por que não falou comigo? Porque eu era capaz de tirar do que eu tinha, talvez sendo a única coisa que tinha para ajudar um filho. Jesus chamou a nossa atenção para esse sentimento. E ele disse, se vocês, sendo maus, fazem isso, quanto mais, diga quanto mais o nosso Pai que está no céu nos dará aquilo que pedirmos. O teu sucesso começa no fato de você se ver como filho e se entender que você tem direito. E não é um direito de bater na mesa, porque se meu filho bater na mesa, apanha. Eu sei que hoje não pode falar, mas apanha, o filho é meu. Mas se meu filho vier e eu ver uma lágrima no olho dele, eu falo, o que aconteceu com você? O que eu posso fazer para te ajudar?
Por que você está triste? O que está acontecendo com você? Você não precisa bater na mesa. A intimidade não nos permite fazer isso. Não diante de um pai amoroso. Pai amoroso, você vem humildemente e fala: Pai, eu preciso do Senhor. Me meti em confusão. Pai, me meti numa situação que eu não sei como é que eu saio, não. Se você, sendo mal, compra as dores do seu filho, quanto mais, diga quanto mais. Eu estou insistindo no mais, porque nós não conseguimos olhar para o nosso Pai Celestial e ver mais, mas Ele é mais. Quanto mais o nosso Pai que estás no céu dará bons presentes. Eu marquei uma reunião com os líderes da igreja, líderes e presbíteros, para o dia 19 de julho, que é uma sexta-feira. Porque eu vi, meu aniversário vai cair num dia que não é culto. Eu falei, eu vou marcar uma reunião da liderança no dia do meu aniversário. Para quê? Para ganhar bons, e não esqueça do bons presentes. Se você, que tem um relacionamento comigo de pastor e ovelha, se preocupa com isso, eu me preocupo com você nisso, quanto mais, outra vez, nosso Pai que estás no céu dará bons presentes àqueles que o pedirem. Você precisa se ver como filho de Deus. Você precisa se ver como filho amado de Deus. E para concluir, eu quero que você entenda que o teu sucesso está na imitação do Pai. Imitação do Pai. É isso mesmo. Nossa identidade como filhos de Deus também nos capacita a refletir o caráter de Deus. Assim como nós, geneticamente, carregamos essência que nos faz facilmente nos parecer com os nossos pais. Nós, nascidos de novo em Cristo Jesus, trazemos espiritualmente marcas que nos faz facilmente ser confundidos com o nosso Pai Celestial. Olha o que está escrito em Efésios 5:1. Vamos ler juntos, para resgatar todo mundo? Vamos lá? Portanto, não está lá ainda, agora está. Portanto, filhos amados de Deus. O quê? Em tudo que fizerem. E eu quero que você entenda que o sucesso da imitação está no fato de que quando compreendemos a paternidade de Deus, nós somos capazes de viver, ou capacitados a viver, a plenitude de filhos. E isso tem toda a importância, porque é no parecer-se com o Pai que nos é transferido poder. Moisés diante do mar vermelho. Todo mundo sabe esse episódio, mesmo quem não lê a Bíblia, sabe bem desse episódio. Ele com o povo todo ali chegou diante do mar. E ele vai a Deus e fala: Deus, o que eu faço? O que ele podia fazer, gente? Para trás não dava para ir, porque o exército de Faraó já tinha encurralado. Lado direito, montes que não dava para se passar. Do lado esquerdo, montes que não dava para se passar. O único caminho planejado por Deus era seguir adiante. Mas ele ali, o entendimento dele, o entendimento de Deus na vida dele, é ofuscado pela força do seu raciocínio natural. E ele fala: não dá para caminhar na água. E ele estava certo. Mas o pai queria que ele caminhasse na água. Mas ninguém caminha na água. Tanto é que Deus abriu o mar para que ele passasse. Mas Deus queria que ele desse o passo. E ele vai a Deus. Depois de um baita crise, um bafafá na igreja.
aquela confusão, já estavam postando, criticando tudo. Ele vai a Deus e fala: Deus, o que eu faço? Deus fala: diga ao povo. Antes Deus repreende, fala assim: por que perguntas a mim? Deus subentende, está em você isso já. Eu já pus isso em você. Eu não te tirei de lá, não te trouxe até aqui. É porque eu vou te levar até lá. Mas tem um mar. Diga ao povo que marche. E quando o povo dá o passo de acordo com o que Deus daria, o mar é obrigado a abrir espaço, porque quem estava passando ali não era um povo, não era uma nação que era escrava, não era um povo duvidoso. Quem estava passando ali naquele gesto era o Criador do céu, da terra e do mar. Quando nós copiamos o nosso Pai, nós representamos quem Ele é. E potestades e principados e autoridades da nossa era se curvam, porque eu estou passando? Não, porque o meu Pai está comigo na minha passagem. Você tem que crer nisso, senão você não vai se ver como filho. É nessa imitação que está a maior transferência de poder. Jesus, leia muito os evangelhos, gente. Leia os evangelhos, é o princípio e o fim de tudo. Tudo está nos evangelhos, o restante é tudo explicação deles. Mas leia os 4 evangelhos e você entenderá muito de Jesus. Porque em Jesus nós temos o nosso modelo. Ele falou: eu vim para ser o primeiro de vocês. E em mim vocês serão, em mim vocês farão, e sem mim vocês não chegarão. Então ele liga tudo a Ele, ao ponto de um dia eu poder olhar para você e falar: tá o Pai, tá o Filho. Tá o Pai, tá o Filho. Não é assim que nós falamos, como vemos alguém agindo igualzinho o Pai? Nós falamos: tá o Pai, tá o Filho. Olha só, igualzinho o Pai. Você pode falar para quem está perto de você: tá o Pai, tá o Filho. Tal é o Pai, tal é você. Em Cristo, nós temos o direito. Minha turma daqui. Minha turma daqui. Minha turma do som. Meus músicos. Nome, RG, eu tenho tudo. Todos. Pode vir, banda. Um aplauso para a nossa banda. Nosso pessoal do louvor. Glória a Deus. Mais forte que é para Jesus e pela vida deles. Músicos, olha só. Fiquem em pé comigo. Em Cristo nós temos o direito de filhos. O teu sucesso começa nisso. E eu não vou permitir você ir embora sem resolver isso. O Pai está aqui. E Ele só está aqui para um motivo. Para ser reconhecido por você. Ele deu seu Filho para gerar em nós a sua família. E nós somos. Mas muitas vezes você fala, traz um ranço de religiosidade, às vezes de onde você veio, às vezes de tradição absurda que você vai criando na cabeça. E dá um trabalho tirar isso. Você viu quantos textos eu usei da Bíblia para te falar o óbvio? Que em Cristo nós temos o direito de ser filhos. Você veio e entrou aqui hoje numa proposta pensando: puxa, eu quero ter sucesso. E eu não falei que você vai ter. Eu falei que você já tem. Você já tem. Você tem um Pai todo-poderoso, que diz: peçam e eu lhe darei bons presentes. Nós não estamos aqui por causa disso. Senão a gente é interesseiro. Nós estamos aqui por causa dele. Nós o adoramos. Nós nos rendemos a Ele. Mas Ele nos ajuda. Porque Ele é bom. Algumas pessoas falam: não podemos pedir. E alguns tentam resumir. Mas Jesus é que me ensinou. Peça e receberá. Peça. Ele nos ensina. Jesus foi que mais ensinou a pedir. Mais que todos os apóstolos que escreveram.
Ele ensinou a pedir. Porque ele sabia que nós teríamos dificuldade de transpor essa barreira. Por quê? Julgávamos não merecedores e não somos. Não participantes e não éramos. Mas em Cristo, tudo chegou. O Pai está aqui. E eu gostaria que você, com os olhos fechados por um instante, você que precisa que essa convicção cresça no teu coração. A Bíblia diz que o espírito que Ele nos deu não é um espírito de medo, mas sim um espírito de ousadia, que nos ensina a chamá-lo de Abba, Pai. Esse espírito quer agora, que é o Espírito Santo, ele quer agora operar em você essa convicção, mas você precisa reconhecer e querer. Quem de vocês não se percebe nessa convicção? Não dá para eu dar o próximo passo com você, não dá para eu chegar com você no próximo, porque o próximo é para os filhos, e se você não se vê como filho, você não vai conseguir ficar. Mas se você se vê como filho, eu vou descrever tudo que os filhos têm de poder e de direito a partir de terça que vem. Mas se não é bem resolvido essa paternidade, você não consegue se incluir. Aonde você está, você que precisa, eu vou orar por você, para que você receba essa convicção por parte do Espírito Santo, e você sairá daqui com o rosto erguido em sucesso, dizendo, não, minha conta bancária não mexeu, eu continuo lá, amanhã vou ter que resolver certas situações na empresa, no trabalho, na fábrica, no comércio, mas uma coisa eu sei, o meu Pai estará comigo. Quem de você precisa aumentar essa convicção? Levante sua mão onde você está. Levante mais alto a mão. Obrigado, obrigado. Mesmo você que não levantou a mão e precisa, mas eu vou pedir para você vir para perto do Pai. Pode começar.